O vento gélido cortava a manhã com rajadas que pareciam penetrar qualquer camada de proteção. Jade puxou o cachecol contra o rosto, tentando afastar o frio que arrepiava sua pele e bagunçava seus cabelos castanhos. As ruas estavam ainda mais movimentadas do que o normal, e o som de buzinas ecoava, misturando-se ao sussurro constante do vento. Quando finalmente chegou ao prédio da Vasconcelos Corporation, ergueu os olhos para a estrutura imponente à sua frente. O edifício parecia tocar o céu, com sua fachada de vidro impecavelmente limpa refletindo o cinza do dia, como um espelho gigante a lembrar-lhe de sua pequena posição naquele mundo. O lobby era um contraste total com o exterior frio. Aquecido e perfumado com o aroma de café e lavanda, o ambiente acolhia aqueles que entravam com uma sofisticação quase intimidadora. O mármore branco brilhava, e o lustre pendurado no centro do saguão parecia um labirinto de cristal, iluminando tudo com um brilho suave e elegante. Jade apertou o passo, tentando ignorar os olhares curiosos de outros funcionários e visitantes que passavam. Seu blazer preto ajustado destacava sua figura esguia, e os saltos faziam ecoar um som ritmado pelo piso polido enquanto ela corria até o elevador. Lá dentro, o espelho não perdoava. Jade encarou o reflexo, o rosto corado pelo frio, o cabelo ligeiramente desalinhado e os olhos castanhos carregando um misto de ansiedade e determinação. Ela ajeitou rapidamente as madeixas e respirou fundo, tentando conter o nervosismo. O 25º andar, onde ficava a sala do CEO, sempre parecia um território à parte. E hoje, com a reunião inesperada marcada por Murilo Vasconcelos, o chefe, Jade sabia que precisaria estar em sua melhor forma. Enquanto isso, na sala do CEO, Murilo folheava alguns relatórios com a mesma atenção meticulosa que lhe dera a reputação de ser um dos empresários mais respeitados do país. A sala era ampla, com janelas de vidro que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Uma estante de madeira escura repleta de livros de negócios e prêmios alinhava-se à parede, e uma lareira elétrica emitia um calor discreto. Murilo estava sentado em sua cadeira de couro preto, uma peça tão imponente quanto ele. Com seus 30 e poucos anos, Murilo era a personificação do homem de sucesso. Alto e com ombros largos, seus traços eram firmes, quase esculpidos. O cabelo negro sempre impecavelmente arrumado contrastava com os olhos castanhos profundos, que tinham o poder de intimidar qualquer um. Era um líder nato, mas raramente sorria, exceto em ocasiões muito específicas, algo que seus funcionários sabiam bem. Quando Jade finalmente apareceu à porta, ofegante e carregando uma pilha de documentos, Murilo ergueu o olhar de seus papéis. Asterisco asterisco a visão dela ali, na moldura da porta, fez o tempo desacelerar por um momento, asterisco asterisco ele observou com atenção. O cabelo ligeiramente bagunçado, o rosto corado pelo frio, a forma como os lábios dela se entreabriam enquanto tentava recuperar o fôlego. Havia algo cativante naquele caos controlado que ela carregava. Desculpe o atraso, Sr. Vasconcelos, Jade disse rapidamente, entrando na sala. Sua voz soava um pouco rouca, possivelmente por conta do frio cortante da manhã. Ela depositou os papéis na mesa com cuidado, tentando esconder o tremor leve em suas mãos. O trânsito estava horrível hoje. Murilo inclinou-se para a frente, entrelaçando os dedos e apoiando os cotovelos sobre a mesa de madeira maciça. Seus olhos analisaram Jade por alguns segundos, que pareceram longos demais para ela. Ele não era conhecido por aceitar desculpas, mas hoje parecia diferente. Trânsito complicado ou saiu de casa tarde? Perguntou com um leve sorriso no canto dos lábios. Seu tom era quase brincalhão, algo raro vindo dele. Jade, surpresa pelo tom inesperado, deu um sorriso nervoso, mas genuíno. Talvez um pouco dos dois, respondeu, tentando aliviar a tensão. Ela começou a organizar os papéis sobre a mesa, sem perceber que os olhos dele continuavam nela, atentos a cada detalhe. A forma como as mãos dela se moviam ágeis, os dedos finos e delicados, a maneira como ela parecia respirar mais fundo a cada movimento, tentando recuperar o controle. Quando ela estendeu um dos relatórios diretamente para ele, seus dedos se tocaram por um breve instante. Foi rápido, quase imperceptível, mas Murilo sentiu o calor da pele dela, um contraste absoluto com o frio lá fora. Jade também notou, mas desviou o olhar rapidamente, concentrando-se nos papéis como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Esses são os relatórios que pediu, ela disse, ainda sem olhar diretamente para ele. Obrigado, respondeu Murilo, pegando os documentos e folheando rapidamente.
Ele levantou os olhos para ela, como se algo lhe ocorresse de repente. Murilo fechou o relatório que tinha em mãos, mas seus olhos permaneceram fixos em Jade, que agora estava arrumando os papéis restantes sobre a mesa. Ele inclinou-se ligeiramente na cadeira, estudando cada detalhe dela, o contorno suave de seu rosto, a forma como uma mecha de cabelo insistia em cair sobre sua bochecha e o perfume delicado que parecia preencher a sala. Algo nele, que ele não conseguia explicar, queria prolongar aquele momento. Jade, você tem trabalhado aqui há quanto tempo mesmo? Perguntou, a voz baixa, porém carregada de curiosidade genuína. Ela levantou os olhos, claramente surpresa pela pergunta. Murilo não era do tipo que fazia essas observações pessoais. Ele era sempre direto, prático, objetivo. Vai fazer 3 anos em abril, senhor, respondeu, ainda com aquele tom respeitoso, mas notou que os olhos dele estavam mais intensos do que o habitual, como se quisesse absorver mais do que as palavras. Murilo deixou escapar um pequeno sorriso de canto. 3 anos. Surpreendente. Parece que foi ontem que você começou como estagiária. E agora está aqui, praticamente conduzindo sozinha algumas das áreas mais importantes. Jade corou levemente. Não era comum receber elogios diretos de Murilo, e aquilo a pegou desprevenida. Eu só tento dar o meu melhor, disse, desviando o olhar. E consegue, ele respondeu prontamente, de uma maneira que fez Jade levantar os olhos novamente. A intensidade no olhar dele era quase desconcertante. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Apenas o som distante do vento contra as janelas preenchia o ambiente. Murilo apoiou-se na mesa, reduzindo ainda mais a distância entre eles, e sua voz saiu num tom mais baixo, quase conspiratório. Você sabe que não é qualquer um que ganha minha confiança tão rápido, não sabe? Jade sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ele disse aquilo, o olhar penetrante, a proximidade, o tom de voz em que mexeu com ela. Não era só um elogio profissional, havia algo mais ali, algo que ela não sabia como interpretar. Ela respirou fundo e tentou manter a compostura. Fico feliz que confie no meu trabalho, Sr. Vasconcelos. É o que mais importa para mim. Murilo soltou um leve riso, algo que a surpreendeu. Sempre tão formal. Murilo. Pode me chamar de Murilo. O coração de Jade bateu mais rápido. Aquilo era incomum. Ele nunca havia pedido a ninguém da equipe que o chamasse pelo primeiro nome, pelo menos não que ela soubesse. Tudo bem. Murilo, ela disse, hesitando, enquanto testava o nome nos lábios. Era estranho, mas de alguma forma parecia certo. Murilo inclinou-se um pouco mais, apoiando o braço sobre os papéis que estavam entre eles. Agora, ele estava tão próximo que ela podia sentir o calor que emanava dele, um contraste absoluto com o frio que ainda parecia congelar o resto do mundo. Sabe, Jade, eu não costumo me interessar muito por detalhes pessoais da equipe. Mas você, ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Você tem algo diferente. Não sei exatamente o que é, mas me intriga. Jade prendeu a respiração. Sentia que deveria responder, dizer algo que quebrasse aquele clima estranho, mas também não conseguia se mover. Tudo nela parecia congelado, menos o coração, que batia acelerado em seu peito. Eu acho que só tento fazer o meu trabalho da melhor forma, ela disse, finalmente, mas a voz saiu mais baixa do que pretendia. Murilo sorriu, um sorriso pequeno, mas que parecia carregar algo a mais, algo que ele ainda não estava disposto a dizer em voz alta. E faz isso muito bem. O telefone de Murilo tocou de repente, cortando a tensão que preenchia a sala. Jade deu um pequeno salto, aproveitando o momento para ajeitar os papéis e recuar um pouco. Ele atendeu a ligação, mas enquanto falava, seus olhos continuavam cravados nela, como se o telefone fosse apenas um incômodo passageiro. Enquanto se dirigia à porta para sair, Jade sentiu o peso daquele olhar ainda sobre ela, como se ele a estivesse seguindo até o último segundo. O calor do momento ainda a envolvia, e o coração continuava acelerado. Jade. A voz dele a chamou de volta antes que ela alcançasse a saída. Ela se virou, sentindo novamente aquele arrepio, mas agora não era de frio. Sim, Murilo? Ele hesitou, mas apenas por um momento, antes de dizer, com um tom suave,
porém carregado de algo que ela não conseguia definir. Espero te ver mais vezes aqui na sala. Gosto da forma como você resolve as coisas, sempre tão prática. Jade não sabia como responder. Limitou-se a um pequeno sorriso, assentindo antes de sair. Quando a porta se fechou atrás dela, o ar parecia mais leve, mas sua mente estava uma bagunça. O que foi isso? Ela se perguntou, sentindo o calor ainda subir por seu rosto. Na sala, Murilo permaneceu sentado, com um sorriso discreto no rosto e os olhos fixos na porta por onde ela saíra. Pela primeira vez em anos, algo além dos números e gráficos parecia prender sua atenção, e ele sabia exatamente o que era. Jade tentou ignorar a confusão de pensamentos que a acompanhou pelo resto do dia. A interação com Murilo havia sido, no mínimo, desconcertante. Algo nele, no jeito como a olhava, parecia atravessar qualquer barreira profissional que ainda existisse. Mas, no fundo, ela sabia que precisava manter a cabeça no lugar. Trabalhar para um dos CEOs mais respeitados do país não era algo que se colocava em risco por interpretações equivocadas. Ainda assim, não conseguiu evitar o rubor que subia pelo rosto sempre que a cena na sala dele voltava à sua mente. No dia seguinte, o clima parecia ainda mais frio, e o céu cinzento ameaçava uma chuva iminente. Jade estava ajustando sua jaqueta ao entrar no prédio da Vasconcelos Rhodes quando algo fora do normal chamou sua atenção. No hall principal, um grupo de homens vestidos de forma sóbria conversava em tom tenso com a recepcionista. Um deles segurava uma pasta de couro, enquanto o outro apontava para os elevadores. Jade não deu muita atenção e seguiu para sua mesa, mas mal teve tempo de ligar o computador antes de ser chamada por Murilo. Jade, pode vir à minha sala? É urgente. A voz dele estava firme, mas com um tom mais grave do que o usual. Ela subiu rapidamente, sem saber o que esperar. Quando abriu a porta, encontrou Murilo em pé, encostado na mesa, com o semblante fechado. Ele gesticulava enquanto falava com um homem mais velho, cujo rosto ela reconheceu de matérias em jornais, Elias Vasconcelos, o patriarca da família e fundador da empresa. Eu já disse que isso não vai acontecer, pai. Você sabe muito bem que não vou sacrificar o trabalho que construí por causa de pressões externas. Elias virou-se ao notar Jade na porta. O olhar penetrante do homem a analisou rapidamente, e ela sentiu um frio na espinha. Essa é Jade, imagino, ele disse, com uma voz grave e cheia de autoridade. A famosa secretária que anda ocupando tanto a sua atenção. Murilo franziu o senho, visivelmente irritado. Isso não é da sua conta, pai. E não vamos discutir esse assunto na frente dela. Jade congelou. O que ele queria dizer com aquilo? Antes que pudesse entender, Elias deu um passo à frente, olhando diretamente para ela. Minha cara, espero que esteja ciente da importância de seu papel aqui. Meu filho pode ser um visionário nos negócios, mas tende a, como posso dizer, se distrair com coisas menos relevantes. O tom de voz carregava um veneno disfarçado de educação, e Jade sentiu o peso de cada palavra. Murilo cortou a conversa abruptamente. Isso já passou dos limites. Jade, pode nos dar um momento? Ela assentiu rapidamente, escapando da sala com o coração disparado. Assim que saiu, encostou-se na parede do corredor, tentando entender o que acabará de acontecer. Elias Vasconcelos havia insinuado algo sobre ela e Murilo, algo que nem ela sabia se era real. Mais tarde naquele dia, Murilo apareceu em sua mesa. Ele estava diferente, tenso, mas com um brilho nos olhos que parecia misturar determinação e algo mais profundo. Jade, preciso que você me acompanhe em um jantar esta noite. Ela arregalou os olhos, surpresa. Jantar? Com quem? Meu pai está exigindo que eu vá a uma reunião com alguns investidores, mas, sinceramente, não confio em ninguém para estar ao meu lado além de você. Jade hesitou. Era uma desculpa plausível, mas algo na forma como ele disse aquilo fazia parecer mais pessoal. Não sei se seria apropriado, começou, mas ele a interrompeu. Jade, confio em você. Isso não tem a ver só com negócios. Você entende as dinâmicas da empresa como ninguém, e sua presença vai me ajudar. Por favor. O por favor a pegou de surpresa. Murilo nunca parecia implorar por nada, mas ali estava ele, olhando-a com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto.
Tudo bem, eu vou, respondeu, finalmente. O restaurante escolhido era luxuoso, com uma iluminação baixa e paredes de vidro que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Jade se sentia fora de lugar em um ambiente tão sofisticado, mas Murilo parecia perfeitamente à vontade. Enquanto esperavam a chegada dos investidores, ele a observava com um sorriso leve. Você está incrível, disse, de repente, rompendo o silêncio. Jade corou, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Obrigada, Murilo. Mas acho que você me trouxe aqui mais pela minha habilidade com números do que pela aparência. Talvez pelas duas coisas, ele disse, com um tom descontraído que a fez rir, quebrando parte da tensão. Os investidores chegaram, e o jantar transcorreu com profissionalismo, mas havia uma tensão palpável entre Murilo e seu pai, que também estava presente. Elias não poupava olhares desconfiados para Jade, como se estivesse esperando por algo. Quando o jantar terminou, Murilo ofereceu-se para levá-la para casa. No carro, o silêncio era confortável, mas carregado de significados não ditos. Jade, eu quero te pedir desculpas pelo que aconteceu hoje cedo com meu pai. Ele é complicado. Não precisa se desculpar, ela respondeu, virando-se para ele. Mas fiquei confusa com algumas coisas que ele disse. Murilo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Meu pai quer que eu siga o caminho que ele traçou para mim, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Mas, sinceramente, Jade, eu estou cansado de viver de acordo com as expectativas dele. Havia algo na forma como ele disse aquilo, algo sincero e doloroso, que a fez estender a mão para tocar o braço dele de leve. Você não precisa se justificar para ninguém. É óbvio que você é incrível no que faz, Murilo. Seu pai só precisa enxergar isso. Murilo olhou para ela, seus olhos escuros encontrando os dela. O momento parecia se estender, carregado de uma eletricidade que os envolvia. Você não faz ideia do quanto significa para mim ouvir isso de você, ele disse, a voz baixa, mas cheia de emoção. Por um instante, parecia que ele iria se inclinar para mais perto, mas Jade recuou ligeiramente, quebrando o momento. Murilo, não sei se é uma boa ideia. Ele suspirou, mas manteve o olhar nela. Talvez não seja. Mas, às vezes, as melhores coisas da vida começam como ideias ruins. Jade não soube o que responder, mas algo dentro dela dizia que aquela história entre eles estava apenas começando, e que estava prestes a se tornar muito mais complicada. Os dias que se seguiram ao jantar foram uma mistura de tensão crescente e momentos carregados de significados não ditos. Jade tentava se concentrar no trabalho, mas os encontros com Murilo pareciam cada vez mais cheios de uma energia que ela não conseguia ignorar. Ele estava mais presente, mais atento, sempre arranjando desculpas para pequenas conversas que duravam mais do que o necessário. Na tarde de uma sexta-feira, enquanto revisavam o relatório na sala de Murilo, ela sentiu novamente aquele olhar que parecia despir cada camada de sua fachada profissional. Jade, você já pensou em mudar sua carreira? Murilo perguntou de repente, interrompendo seus próprios pensamentos. Ela levantou os olhos, confusa. Mudar? Como assim? Ele se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Você é brilhante, e não estou dizendo isso só porque trabalha comigo. Eu vejo potencial em você para liderar, para estar em um cargo muito acima do que ocupa hoje. O elogio a pegou desprevenida. Ela sempre se esforçara para ser a melhor no que fazia, mas nunca esperava que alguém como ele notasse tanto assim. Eu não sei o que dizer. Isso significa muito para mim, Murilo, de verdade. Ele sorriu, um sorriso que carregava algo mais profundo do que simples admiração profissional. Só estou sendo sincero. Antes que Jade pudesse responder, a porta se abriu abruptamente, revelando Elias Vasconcelos. O pai de Murilo entrou na sala sem pedir licença, carregando a mesma postura autoritária de sempre. Murilo, precisamos conversar agora. O clima na sala mudou instantaneamente. Jade se levantou, sentindo que deveria sair, mas Elias a interrompeu com um gesto. Não se preocupe, Jade. Fique. Afinal, isso também diz respeito a você. Murilo levantou-se, claramente irritado. Pai, já falei que não vou tolerar sua intromissão no meu trabalho ou na minha vida pessoal. Elias ignorou o protesto e lançou um olhar penetrante para Jade.
Você sabe o que está fazendo, moça? Trabalhar para um homem como meu filho não é apenas sobre entregar relatórios e atender telefonemas. É saber lidar com as consequências de se aproximar demais. Murilo deu um passo à frente, colocando-se entre Jade e o pai. Chega, pai. Você passou dos limites. Elias suspirou, mas parecia satisfeito por ter conseguido o que queria, plantar dúvidas. Espero que saiba o que está fazendo, Murilo. O conselho está preocupado, e eu também. Cuidado para não misturar negócios com distrações. Com isso, ele saiu da sala, deixando Jade e Murilo em um silêncio pesado. Desculpe por isso, Murilo disse, virando-se para Jade. Meu pai não sabe a hora de parar. Ele acha que somos algo mais? Jade perguntou hesitante, tentando entender o que acabará de acontecer. Murilo passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Ele acha que pode controlar tudo na minha vida, incluindo com quem eu escolho passar meu tempo. O coração de Jade disparou com a última frase. Com quem eu escolho passar meu tempo. Ele estava falando dela? Antes que pudesse processar a ideia, Murilo se aproximou, sua presença dominando o espaço. Jade, eu sei que isso não é justo com você, e eu prometo que vou colocar meu pai em seu devido lugar. Mas preciso saber de uma coisa. Ela engoliu seco, sentindo o ar na sala ficar mais pesado. O quê? Se ele estiver certo. Se houver algo entre nós. Você correria o risco? O impacto da pergunta a atingiu em cheio. Jade sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Murilo estava sendo direto, vulnerável, e isso a deixava sem palavras. Murilo, isso não é tão simples. Ele assentiu, os olhos escuros analisando cada nuance de sua expressão. Eu sei que não é. Mas nada que vale a pena é simples. Jade sentiu um calor subir pelo peito, mas antes que pudesse responder, o telefone de Murilo tocou, quebrando o momento. Ele atendeu rapidamente, murmurando algo sobre uma reunião urgente. Vamos continuar essa conversa, ele disse, lançando-lhe um último olhar antes de sair. Aquela noite foi um turbilhão de pensamentos para Jade. Ela sabia que algo havia mudado entre eles, mas também sabia que havia muito em jogo. O que ela não esperava era a revelação que viria no dia seguinte. No sábado pela manhã, enquanto revisava alguns documentos em casa, recebeu uma ligação de Beatriz, assistente pessoal de Elias Vasconcelos. Jade, preciso falar com você sobre algo importante. Mas é melhor fazermos isso pessoalmente. Confusa, Jade concordou em encontrar Beatriz em um café próximo. Quando chegou, encontrou a mulher com uma expressão preocupada. Beatriz, o que está acontecendo? Beatriz hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Há algo que você precisa saber, algo que pode mudar tudo sobre como você enxerga o Murilo e a família Vasconcelos. Jade sentiu um frio na espinha. O que quer dizer? O pai de Murilo, Elias, tem manipulado a empresa e a vida do Murilo por anos. Mas recentemente, ele foi longe demais. Descobrimos que ele está envolvido em um esquema para vender parte da Vasconcelos Holdings para um conglomerado internacional sem o conhecimento do conselho, e Murilo é a última peça no caminho. Jade ficou boquiaberta. Isso é muito sério. Exatamente. E é por isso que Elias está tão obcecado em desestabilizar o Murilo. Ele acha que você é uma fraqueza, algo que pode usar contra ele. Jade sentiu o peso da revelação. Tudo fazia sentido agora, os olhares desconfiados, as palavras venenosas. Mas isso também colocava uma pressão enorme sobre ela e sua relação com Murilo. O que eu faço? Perguntou, sentindo-se perdida. Beatriz colocou uma mão no ombro dela. Faça o que seu coração mandar, mas saiba que Murilo precisa de você agora mais do que nunca. Na segunda-feira, Jade entrou no prédio da Vasconcelos Holdings determinada. Precisava falar com Murilo e contar o que havia descoberto. Mas quando chegou à sala dele, encontrou-o em uma reunião acalorada com o conselho. Jade, posso falar com você em particular? Ele disse, chamando-a para fora da sala. No corredor, ela o encarou, sentindo o coração disparar. Murilo, eu sei o que está acontecendo. Seu pai,
ele está tentando tirar a empresa de você. Murilo a encarou, surpreso, mas não negou. Como você soube disso? Beatriz me contou. Ela disse que você precisa de apoio agora, e eu estou aqui para você. Por um momento, Murilo pareceu absorver as palavras dela, como se fossem um bálsamo para todas as feridas que carregava. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, Jade. Sem pensar, ele deu um passo à frente, envolvendo-a em um abraço firme. Jade sentiu a força do momento, a conexão que os unia de uma forma que ia além do profissional. Vamos lutar juntos, Murilo, ela disse, com determinação na voz. E, naquele instante, ambos souberam que estavam no início de uma batalha que não apenas definiria a empresa, mas também o futuro deles dois. A tensão no ar era quase palpável quando Murilo e Jade saíram do prédio juntos naquela noite. As revelações dos últimos dias pesavam sobre os dois, mas também havia algo diferente agora, uma parceria silenciosa, um entendimento não dito. Enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, Murilo quebrou o silêncio. Jade, eu não sei o que fiz para merecer sua lealdade, mas prometo que não vou decepcioná-la. Ela sorriu, tentando aliviar o clima. Quem disse que isso é sobre você? Talvez eu só esteja querendo salvar a empresa onde trabalho. Murilo soltou uma risada baixa, mas seus olhos diziam algo mais profundo. Talvez. Mas acho que é mais do que isso. Ele abriu a porta do carro, e Jade entrou, sentindo-se repentinamente nervosa. Estar tão próxima dele, sozinha, era algo que nunca deixava de mexer com ela. O trajeto até o apartamento de Jade foi marcado por um silêncio confortável, mas carregado de significados. Murilo estacionou na frente do prédio dela, mas em vez de desligar o carro, ficou olhando para frente, como se estivesse reunindo coragem para algo. Jade, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você confia em mim? A pergunta a pegou de surpresa. Confio, Murilo. Sei que você está lidando com muita coisa agora, mas nunca duvidei do homem que você é. Ele virou-se para ela, os olhos escuros fixando-se nos dela. Eu só precisava ouvir isso. Por um momento, o tempo pareceu parar. Havia uma intensidade no ar que Jade não conseguia ignorar. Antes que pudesse pensar, Murilo se inclinou, aproximando-se dela. Se isso for errado, me diga agora, ele murmurou, a voz rouca, como se lutasse contra o próprio desejo. Jade não disse nada. Em vez disso, deixou que o silêncio respondesse, inclinando-se para ele. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todo o mundo ao redor desaparecesse. O beijo começou suave, mas rapidamente se intensificou. Murilo levou uma das mãos à nuca de Jade, aprofundando o contato, enquanto ela sentia o calor de seu corpo se espalhar como um incêndio. Havia paixão, urgência, mas também uma ternura que a deixou sem fôlego. Quando finalmente se separaram, os dois estavam ofegantes. Isso, foi inesperado, Jade sussurrou, ainda tentando recuperar o fôlego. Murilo sorriu, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa. Inesperado, mas inevitável. Ela riu, mas antes que pudesse responder, a expressão de Murilo mudou. Ele olhou para o relógio, e sua postura ficou tensa. Tenho que ir, Jade. Há algo que preciso resolver com urgência. Está tudo bem? Sim, mas vou te explicar depois. Prometo. Ele saiu apressado, deixando Jade sozinha no carro. Apesar da despedida repentina, ela não conseguia tirar o sorriso do rosto. Algo havia mudado entre eles, e ela sabia que nada mais seria como antes. Enquanto Jade subia para seu apartamento, Murilo dirigia a toda velocidade para a mansão da família Vasconcelos. Ele precisava encarar Elias de frente, agora mais do que nunca. Ao chegar, encontrou o pai no escritório, calmamente tomando um copo de uísque. Finalmente decidiu aparecer? Elias comentou, sem sequer olhar para ele. O que você está tentando fazer, pai? Murilo perguntou, a voz carregada de frustração. Quer destruir a empresa que você mesmo construiu? Elias sorriu, mas não havia calor no gesto. Não seja ingênuo, Murilo. Negócios são um jogo, e eu sempre jogo para vencer. Mesmo que isso signifique passar por cima da sua própria família? Elias levantou-se, caminhando até ele.
Família é uma palavra superestimada. O que importa é poder, e você está sendo fraco. Murilo sentiu o sangue ferver. Se proteger as pessoas que me importam é ser fraco, então prefiro isso a ser como você. Elias riu, mas seu olhar ficou frio. Vamos ver quanto tempo essa sua moralidade dura quando estiver sem nada. No dia seguinte, Jade recebeu uma mensagem de Murilo pedindo que se encontrassem em um lugar discreto. Eles se encontraram em um pequeno café fora da cidade, longe dos olhares curiosos. O que está acontecendo? Ela perguntou, preocupada. Murilo parecia cansado, mas determinado. Meu pai está tentando me destruir, Jade. E agora eu sei que ele não vai parar enquanto não conseguir. O que você vai fazer? Lutar. Mas preciso de você ao meu lado. Ela segurou a mão dele, sentindo a seriedade do momento. Sempre estarei aqui para você, Murilo. Ele sorriu, e pela primeira vez em dias, parecia genuinamente esperançoso. Naquela noite, enquanto Jade revisava alguns documentos em casa, recebeu uma ligação anônima. Alô? Você não deveria confiar tanto no Murilo, uma voz masculina disse do outro lado da linha. Quem é você? Apenas alguém que sabe mais do que deveria. Cuidado, Jade. Nem tudo é o que parece. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder, deixando-a com uma sensação de pavor. No dia seguinte, Jade encontrou Murilo no escritório e contou sobre a ligação. Ele ficou furioso. Estão tentando te assustar, Jade. Isso só prova que estamos no caminho certo. Mas ela não estava tão certa. A dúvida começava a se instalar, e Jade sabia que o que quer que estivesse por vir, seria ainda mais complicado do que imaginavam. Apesar das ameaças e do caos, Jade e Murilo estavam mais próximos do que nunca. Cada momento juntos era uma luta contra o tempo, contra os obstáculos que pareciam crescer a cada dia. Uma noite, enquanto estavam no apartamento de Murilo, ele a puxou para perto, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez estremecer. Jade, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas prometo que vou proteger você. Ela tocou o rosto dele, sentindo a sinceridade em suas palavras. Eu confio em você, Murilo. E, naquele momento, souberam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. O que não sabiam era que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Jade e Murilo, unidos por um vínculo cada vez mais forte, enfrentaram desafios que pareciam intransponíveis. Elias intensificou seus ataques, manipulando a diretoria para afastar Murilo e quase causando um colapso na empresa. Por outro lado, Jade tornou-se a rocha que Murilo precisava. Ela não era apenas um suporte emocional, suas ideias brilhantes e a maneira prática de lidar com os problemas ajudaram Murilo a elaborar uma estratégia. Mas o preço de sua união foi alto. A tensão constante desgastava, e havia momentos em que até Jade duvidava se conseguiriam vencer. Na manhã de uma reunião decisiva do conselho, Murilo olhou nos olhos dela enquanto ajustava a gravata. Não importa o que aconteça lá dentro, Jade. Quero que saiba que você me transformou. Você me deu algo que o dinheiro nunca pôde comprar, uma razão para lutar. Ela sorriu, tocando seu rosto com ternura. E você me mostrou que o amor pode ser encontrado nos lugares mais improváveis. Eles se beijaram com uma intensidade que misturava ansiedade e promessa. Era como se aquele momento pudesse ser o último, mas ambos sabiam que era apenas o início de algo maior. No salão de reuniões, Elias entrou com a confiança de quem já se considerava vencedor. Mas Murilo estava preparado. Ele apresentou evidências contundentes das manobras desonestas do pai, expondo suas ações perante os acionistas. Jade, ao lado dele, não apenas ofereceu suporte emocional, mas também apresentou uma análise financeira que provava que as ações de Elias eram prejudiciais para a empresa. O golpe foi devastador. Elias tentou reverter, mas os números não mentiam. A decisão do conselho foi unânime. Murilo manteria sua posição, enquanto Elias seria destituído de qualquer poder sobre a empresa. Após a reunião, Jade encontrou Murilo no terraço do prédio. Ele estava olhando para o horizonte, visivelmente aliviado, mas também emocionalmente exausto. Conseguimos, Murilo. Sua voz era suave, mas cheia de emoção.
Ele se virou para ela, e pela primeira vez, lágrimas brilhavam em seus olhos. Não, Jade. Você conseguiu. Eu jamais teria feito isso sem você. Ela sorriu, mas antes que pudesse responder, ele se ajoelhou diante dela, tirando algo do bolso. Eu perdi muitas coisas na vida, mas não vou correr o risco de perder você. Jade, você aceita ser minha parceira, não apenas nos negócios, mas em tudo o que a vida nos trouxer? Ela ficou sem palavras. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto assentia, finalmente encontrando forças para falar. Sim, Murilo. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a puxou para um beijo que parecia selar não apenas uma promessa, mas um futuro inteiro juntos. Meses depois, a empresa prosperava sob a liderança de Murilo, agora com Jade ao seu lado, não apenas como conselheira, mas como esposa. Eles não eram apenas um casal apaixonado, mas também uma equipe imbatível. No dia da inauguração de uma nova sede, construída como um símbolo de renovação, Jade observava Murilo discursar com confiança e carisma. Ele agradeceu à equipe, aos investidores, mas quando olhou para Jade, sua voz ficou mais suave. E, finalmente, agradeço à pessoa que mudou minha vida. Jade, você me deu mais do que eu poderia pedir. Este lugar, este momento, não existiriam sem você. A plateia aplaudiu, mas para Jade, o mundo parecia ter parado quando Murilo desceu do palco e a abraçou em meio aos aplausos. Eu te amo, Jade, ele sussurrou ao ouvido dela. E eu amo você, Murilo. Sob o céu iluminado por fogos de artifício, eles se beijaram, celebrando não apenas o sucesso, mas o amor que haviam encontrado em meio ao caos. Era o final perfeito de um capítulo turbulento, mas apenas o início de uma nova história juntos. Uma história onde o amor, a parceria e a confiança seriam sempre o coração de tudo.